Olá pessoal, vamos iniciar nossa aula 2 de elétrica e eletrônica, né, no nosso curso de manutenção básica de computadores. Muitos podem estar se perguntando, mas professor, aula de elétrica um curso de manutenção básica? Poxa, eu vim aqui para fazer manutenção em PC, você vai falar de elétrica? Não tem como falar de manutenção básica de computador, entender como o computador funciona, sem entender como a parte elétrica funciona, tá? Então eu decidi fazer uma aula especificamente sobre isso. Ah, Pode ser que o vídeo fique um pouco extenso com tudo que eu vou explicar, mas eu preciso que vocês entendam exatamente como a parte eletrônica funciona. Grande parte dos problemas no computador estão relacionados com a parte elétrica, com uma fonte que não consegue desempenhar o papel corretamente, um processador que é muito lento e isso está relacionado à capacidade dele de fazer cálculos, o que inclui a parte elétrica, né? Um processador de 1 GHz, né? O que esse Hz significa? Como assim giga? O que é giga? O que é quilo? Por que eu falo de kilobytes? Por que eu falo que são 1024 kilobytes e não 1000 kilobytes, né? Por que um HD, aparentemente eu compro um HD de 250 gigas, mas a capacidade dele é bem inferior a isso? Por que essas coisas acontecem, né? Então, toda essa parte de elétrica, ela é extremamente importante por causa disso. Então, nós vamos ver toda essa parte primeiro, para depois seguirmos com a nossa aula de hardware, tá ok? Bom, vamos iniciar então vendo o que é energia elétrica, tá? Energia elétrica é a propriedade que os elétrons têm de se movimentarem, tá? Os átomos são formados por prótons e nêutrons, né? Eles são uma liga de prótons, né? Deixa eu ver se tá para cima. Então, prótons e nêutrons aqui, certo? E fora, fazendo a liga entre um átomo e o outro, nós temos os elétrons circulando aqui, né? Por fora do nosso átomo, certo? Os átomos são a menor parte de uma molécula, né? De tudo que existe no universo, o átomo é a menor parte. Ou seja, tudo é formado de prótons, nêutrons e elétrons, né? A energia elétrica ela passa por praticamente todos os componentes daí do universo, vamos assim dizer, né? Pelo menos do planeta. Existe algumas ligas, algumas moléculas que têm uma capacidade maior de transferência de energia, né, de passagem de elétrons, e existem alguns componentes que têm uma menor passagem, chegando até os nulos. Não que eles não tenham elétrons, mas eles não conseguem se movimentar pelo objeto. Acontece muito, por exemplo, com borracha, né? Borracha tem uma baixa condutividade, enquanto alguns metais possuem de média a alta condutividade, né? A gente vai falar também sobre as resistências de material, ok? Bom, então vamos ver aqui a parte da energia elétrica, então, passando por componentes elétricos e eletrônicos, tá certo? Por materiais condutivos, né? De alta condução. Vamos imaginar que esse aqui é um fio de energia elétrica, tá certo? Esse aqui é o fio. Bom, aqui dentro nós vamos ter um metal de alta condução, geralmente alumínio, cobre, ouro, prata, que são os metais mais condutivos, né? Quem quiser procurar aí tabela periódica vai ver aí os materiais, né? Tem uma parte ali sobre a parte de condutividade elétrica deles, né? E aqui dentro então vou ter o metal e vai ter elétrons passando entre as moléculas, tá certo? Tá. Esse grupo, esse conjunto de elétrons passando pela molécula, nós vamos chamar de corrente, certo? Nós temos aqui a corrente, 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 certo? A corrente, então, é a parte da energia elétrica, né? Passando por dentro do fio, do circuito, de nós,
onde seja que ela esteja passando. Tá? A corrente, eu não vou ficar mostrando muito cálculo, porque aqui não é um curso pensando nessa parte de formar eletricistas ou alguém nessa parte. Eu apenas preciso que vocês entendam como isso funciona, tá certo? Então, eu vou direto ao que importa. A corrente, ela é medida em amperes, tá? Aqui, ó, em amperes. E é representado pela letra A, certo? Então, quando você vê uma fonte, pode ser de celular, pode ser de notebook, né? Tá dizendo ali 1.2A, 2.4A. Né? Esse A é de amperes e está se referindo à corrente elétrica, certo? Que são os elétrons passando aqui dentro, né? Para ficar mais claro, para ficar mais fácil da gente entender essa parte, vamos imaginar que esse cara aqui é um cano de água, um cano comum de água dentro da nossa casa, tá? O volume de água que passa aqui dentro é a tal da corrente, né? Então é o volume de elétrons passando aqui dentro entre as moléculas do material que temos aqui dentro. Isso aqui não é oco, isso aqui não é vazio. Isso aqui precisa ter um material condutivo, tá certo? Então o volume, né, de energia elétrica passando pelo material, eu chamo de corrente. Tá ok? Bom, voltando à nossa analogia com o cano. Então, a água passando aqui dentro, o volume de água, né, é a mesma coisa que a nossa corrente. Tá? Se eu não inserir uma força sobre essa água, né, pela lei de Newton, ele vai continuar parado. Então, eu vou ter um cano cheio de água parado. Né? Assim funciona com tudo na natureza. Tudo tem elétrons e eles estão quietos, parados, tá certo? Então eu tenho água parada. Como que eu faço a água se movimentar pelo cano? Eu preciso inserir uma força, né? Uma pressão. Né? Geralmente no caso aqui do cano de água, a gente vai chamar de pressão. Essa pressão empurrando a água em alguns dos sentidos, seja ele qual for, né? Eu vou chamar esse cara de tensão. É a tensão elétrica, tá certo? A tensão é a força com que os elétrons estão se movimentando dentro do circuito ou do material, tá certo? A tensão, ela é representada em volts, que a gente vai colocar aqui como V, certo? Ficou ruim aqui, né? Tá muito apertado aqui o espaço. Bom, a tensão eu vou considerar ela como volts, tá? Então você vai ter lá na tomada 127 volts, ou então uma fonte de 12 volts, de 5 volts, né? Uma rede trifásica de 380 volts, uma bifásica de 220 volts, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a força com que a corrente passa dentro do fio está nos volts, tá ok? Então, o que acontece muito? A gente ligar coisas no lugar errado, né? Então, você tem uma tomada 220 e liga um aparelho de 110 volts, né? O que acontece? Os componentes eletrônicos na placa aceitam uma força de até 127 volts, né? Se eu inserir no meu cano de água, voltando à analogia, inserir no meu cano de água uma pressão maior do que o material foi feito para suportar, o que vai acontecer? Ele vai estourar, né? No caso aqui, eu não tenho um volume criando pressão. Eu tenho uma tensão dentro do fio, né? Em cima dos elétrons passando pela molécula. Se eu inserir mais força do que o fio aguenta, a energia elétrica passando pelas moléculas, ele agita as moléculas, tá? Essa agitação das moléculas causa alta de temperatura. Como tudo que se mexe em movimento rápido, esquenta, né? A gente quando corre, a gente sente calor. Por quê? Porque as moléculas começam a se agitar e produzir calor,
No caso aqui é a mesma coisa. As moléculas dentro do fio começam a se movimentar com mais força e gerar calor. Aí você tem um fio que não aguenta tanto movimentação das moléculas e ele pega fogo, ele arrebenta de tanto que ele esquentou e outros N problemas possíveis. Né? Nos componentes eletrônicos, né, nos capacitores, transistores e resistores, eles vão queimar, literalmente, né? Ou a perna de entrada dele, que é de metal, ela vai se romper com tanta temperatura, ou eles vão queimar de pegar fogo. Eu já vi componente pegando fogo mesmo, de tão alta que era a força com que a corrente entrou, tá certo? Outro problema também é o inverso. Eu colocar mais corrente do que o que ele aguenta, mesmo que a força não seja grande, né, ainda assim eu posso ter também o mesmo risco. É muita energia elétrica passando pelas moléculas, mesmo não tendo tanta força, mas a quantidade ainda é alta. Então, por exemplo, seguindo a NBR, né, que é a parte de normas brasileiras, né, assim como a ABNT, a NBR determinou que as tomadas deveriam ter um novo padrão, né, que é o padrão novo de tomadas há anos aí já no mercado. No padrão novo de tomadas, existem três tipos de tomada. Tá? As tomadas simples, de 2 pinos e 10 amperes. As tomadas de 3 pinos e 10 amperes. E as tomadas de 3 pinos e 20 amperes. Ou seja, alguns equipamentos eletrônicos trabalham com acima de 10 amperes, né? Em que o pino ele é um pouco mais grosso. Por que é mais grosso? Exatamente por causa disso, né? Se o pino fino receber 20 amperes, ele vai estourar, ele vai pegar fogo, ele vai queimar, né? Ele vai começar a carbonizar, né? Acontece muito isso na casa das pessoas, né? Você chega lá e tem uma tomadinha lá que ela tá com ponto preto em volta, assim, né? Já derretendo, né? Então vamos tomar muito cuidado com isso. Quer dizer que foi inserida uma força ou uma quantidade muito maior do que aquele componente aguentava, né? Não precisa nada de mirabolante para trazer isso para o nosso mundo da manutenção de computadores, né? A quantidade de fontes que chegam aqui queimadas para eu consertar é uma coisa absurda, né? E de colocar no, na tomada errada, porque tem fontes que não são bivolt, e isso tem que ficar muito claro, né? Conforme a gente viu na aula 1, algumas fontes elas são chaveadas, você precisa chavear elas entre 110 e 220. Então, isso é muito comum. As pessoas que a gente vai ver na próxima aula, na aula sobre os componentes, placas, processador, é muito comum as pessoas determinarem mais energia elétrica dentro do processador do que o que ele aguenta, né? A gente chama de overclock, né? E isso também cria um grande problema, né? Há um superaquecimento, porque é mais energia do que o processador aguenta. Às vezes mexe-se inclusive com a tensão, e aí o processador esquenta demais e acaba queimando ou desligando sozinho o computador, N problemas diferentes. Tudo com relação a isso aqui. Então, que fique claro, então, que a passagem dos elétrons pelas moléculas, né, de, 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 de passagem da energia elétrica, né, essas moléculas, elas criam aquecimento, tá certo? Então, é muito importante que você sempre dimensione a parte elétrica, seja a tomada da parede, seja a fonte ou os equipamentos que vão utilizar, eles sejam dimensionados da forma correta, né? A fiação precisa aguentar tudo que você tem aqui de corrente e tensão, tá certo? Bom, voltando ao nosso exemplo da água. Então eu tenho um cano de água passando água porque foi inserida uma pressão. Vamos imaginar que aqui na frente eu tenho uma espécie de um moinho, né? Moinhos são são
Moinhos porque eles moem, né? Vamos assim dizer. Os moinhos de vento, havia uma hélice, o vento girava a hélice, né? E enquanto isso girava um mecanismo e o mecanismo lá embaixo ele ia moendo com a velocidade da hélice. O mesmo acontece nos moinhos de água, tá? A água passa pelo rio, girando uma hélice dentro da água, né? E isso vai girando um mecanismo lá do lado de fora. Inclusive, foi pensando dessa forma que as hidrelétricas trabalham, tá? A queda da água das barragens, né, faz grandes hélices girarem, a força que é gerada com a hélice, ela é convertida em energia elétrica. Como exatamente tudo isso funciona, aí só numa aula de elétrica mesmo, de física, para a gente poder ter uma certeza. Mas o que importa aqui para a gente é que, então, a energia elétrica sendo empurrada, né, a corrente elétrica sendo empurrada dentro do circuito, vai gerar um cara aqui na frente, deixa eu apagar aqui para ter espaço, vai gerar um cara aqui para frente chamado potência. Certo? A potência é a relação entre tensão e corrente, entre volts e amperes. Tá? A potência ela é medida em watts, que é o Wzinho aqui da ponta. Né? Não sei se está dando para ver, mas segue o que eu estou falando, tá ok? Então, a relação entre tensão e corrente gera potência, ou seja, a potência, né? Eu vou já colocar nas letras aqui. A potência, que são os watts, ô louco, ô professor, assim não dá, né? Que são os watts, ele é igual à relação entre a tensão e a corrente, certo? Para saber a potência de um equipamento, basta você multiplicar a tensão que ele precisa para funcionar e o quanto ele consome em amperagem, tá ok? O inverso é a mesma coisa, né? Se você tem uma fonte de 500 watts, né, trabalhando em 127 volts, você sabe exatamente quantos amperes ela precisa para poder trabalhar. Né? Isso é importante quando você vai comprar um equipamento eletrônico, não só o computador, né? Mas seja um servidor, seja um notebook, seja qualquer aparelho eletrônico, um secador de cabelo, um chuveiro, né? Você precisa fazer essa relação, tá? Se eu sei, por exemplo, que o secador de cabelo ele é de 1000 watts e ele vai trabalhar numa tomada de 127 volts, de até 127, né? Nossa tomada, infelizmente, ela oscila aí entre 115, 110, 115 até 127 volts, né? Eu sei quantos amperes vai precisar para alimentar esse secador de cabelo, né? Dentro de eu saber qual é a amperagem, eu preciso dimensionar, né, a fiação e a tomada para suportar essa amperagem toda. Se eu passo o, esse conjunto, né, os 1000 watts, né, numa tomada 127, num circuito, né, o circuito aqui entenda a fiação, que não suporta essa amperagem toda, eu vou ter um superaquecimento aqui, posso haver um desligamento do disjuntor, né, o disjuntor ele é em amperes, então de repente eu tenho um disjuntor inferior ao que precisa aqui, ele vai ser desligado, ele vai desligar sozinho, tá? E o fio pode sofrer um superaquecimento vindo até pegar fogo. Eu já vi disjuntor pegando fogo porque estava todas as tomadas ligadas só nele, né? Aconteceu comigo. Acontece, gente. Por isso que eu digo que esse é um conhecimento muito importante, né? Eu desconhecia essas informações, eu trabalhava com TI, desconhecia tudo isso, né? E vivia sofrendo com o computador sem saber a causa do problema, né? A gente aprende com o tempo a resolver os problemas, independente da ação deles. Mas eu saber a causa do problema evita que ele ocorra novamente. Né? A manutenção ela não tem que ser apenas corretiva, ela pode ser e deve ser
preventiva também. Está certo? Bom, então nós já entendemos um pouco aqui a parte de tensão, de corrente e potência, tá certo? Bom, existe um outro probleminha que incide nisso aqui, que é o seguinte: dentro do nosso fio ou do nosso circuito, existem diferentes tipos de metais, né? Dentro da física, se eu não me engano, tem um termo que é o condutor ideal, ou seja, o condutor em que os elétrons vão passar pelas moléculas sem oferecer nenhum tipo de resistência, né? Eles vão passar como um raio aqui, não vai gerar aquecimento, não vai gerar problema nenhum, né? É um mundo utópico, né? Mas existem. Mas também não vamos trabalhar com eles porque são caríssimos, né? Eu não vou fazer aqui um fio de ouro, por exemplo, né? Ele é o mais próximo aí de um condutor ideal, né? O ouro é um extremo condutor de energia elétrica. Mas como o ouro é muito caro, a gente tem que trabalhar com o que tem. E no mundo do Vale do Silício, trabalha-se muito com alumínio, com metais, com uma liga metálica próxima a isso, tá? Como todo metal, oferece uma resistividade, tá? O que seria essa resistividade? É a dificuldade que o elétron tem de passar de uma molécula para outra, né? Alguns metais ele tem mais dificuldade para passar entre as moléculas e alguns metais ele tem menos problemas, né? Os mais condutores ele tem menos, os menos condutores ele tem mais, né? A resistência que vai ter para ele passar entre as moléculas vai fazer com que as moléculas se agitem mais. Quanto mais elas se agitam, mais dificuldade ele tem. E isso vai virando uma bola de neve. Tá? Um exemplo de metal com pouca condutividade e muita resistência seria aqueles filamentos das lâmpadas incandescentes, o tungstênio. Né? Ele tem uma baixíssima condutividade e uma alta resistência. É tamanha que a energia elétrica que passa por ele gera luz e calor, né? Por isso ele é utilizado em lâmpadas, né? A ideia de Thomas Edison em utilizar um componente como o tungstênio é por causa disso. Ele começou a observar que o tungstênio, quando os elétrons passam pelas moléculas, elas se agitam tanto que a energia ela é consumida em forma de luz e calor, né? O filamento esquenta e o calor gera luz, tá certo? Vira um outro tipo de energia que é a energia luminosa, tá certo? Então, são metais de alta resistência. Tá? Há um componente mega famoso agora que gera algo parecido com isso, que é o OLED. O LED ele é feito de um material chamado diodo, né? No caso aqui, traduzindo do inglês para o português, é diodo emissor de luz. O diodo ele tem uma alta resistividade, né? Fora isso, dentro de um circuito, né? Eu tenho aqui ó, duas peças de diodo que elas estão próximas, né? E então ele muitas vezes nem encostado ele está, né? A passagem dos elétrons de um lado para o outro vai gerando luz, tá ok? É assim que trabalham os LEDs. É um diodo emissor de luz. Bom, agora que vocês já entenderam o conceito, o que é cada coisa, vou falar um pouco sobre a parte de corrente. Tá? No final do século XIX, havia uma briga entre Thomas Edison e Nikola Tesla, que provavelmente vocês podem encontrar isso na internet, tem inclusive vídeos e materiais bem bacanas sobre esse assunto. Por quê? O Thomas Edison ele defendia um cara chamado corrente alternada. Quem é a corrente alternada? A corrente alternada é a energia elétrica que chega para a gente pelas tomadas de casa. Né? É a energia elétrica que é distribuída das grandes companhias. Tá? Ela sai da usina na casa dos kilovolts. Né? São
ah, 500 mil volts, 100 mil volts, coisa assim. Vem pela transmissão, né? Ela passa pelas subestações, no qual essa energia elétrica ela é tratada no sentido de alinhamento, né, de força e quantidade de energia, a parte de corrente, né? E vem pelas as transmissões pelos postes, né? Na distribuição pelos postes. Existe aquelas caixas que ficam na rua, porque ela ainda vem na casa dos 30 mil volts, 10 mil volts, né? Pela fiação. Em alguns lugares chega a 5 mil, é um pouco mais baixo. Então nós temos os transformadores no poste, né? Que vão converter vão abaixar essa tensão na casa aí já de 110, se for um esquema bifásico, dois fios 110, né? E já sai um fio neutro para entrar nas residências. No caso trifásico, mais um fio, então vão ser três fios energizados e o fio neutro. Tá? Essa é a corrente alternada. Por que ela é alternada? Porque ela é representada da seguinte forma, né? Dentro de um circuito, ela possui ciclos, né? Ela possui ciclos dessa forma. Então, é como, assim, simplificando, né? Numa aula de física não vou falar dessa forma, mas simplificando, é como se dentro do circuito a energia vai e volta. Ela faz ciclos, tá? O que são esses ciclos? Ela não precisa, ela tem aqui um transmissor e ela não precisa ter um receptor do lado de cá. Quando alguma coisa fechar o circuito na ponta de cá, a energia elétrica ela é consumida naquele momento. Tá certo? Qual é o grande problema disso? É justamente a oscilação. Como que eu vou trabalhar com energia alternada dentro de um circuito como computador, em que eu tenho o processador trabalhando sempre na mesma velocidade, né? Com pouca oscilação de energia. Eu tenho que ter pouca ou nenhuma. Tem que ser assim, tem que ser mili, né? A variação. Eu não posso ter uma variação muito alta. E se você colocar um multímetro na tomada em casa, você vai verificar que ela oscila demais. Ela vai para 125, ela cai para 115, vai para 120, ela oscila muito. Então essa energia oscilante não serve para gente dentro de casa, tá? Essa é a corrente alternada. Ela é dessa forma porque ela pode ser transmitida sem que precise ter um receptor do outro lado, né? O fio está sempre energizado, é só você ir ali conectar e utilizar, correto? Bom, se de um lado tínhamos o Thomas Edison defendendo essa parte da energia alternada para transmissão para as casas, né, como um recurso para conseguir transmitir das usinas direto para as casas, nós tínhamos o Nikola Tesla defendendo um cara chamado corrente. Deixa eu só organizar aqui, para ficar fácil para ver. Tá dando para ver. Que é a. Dá para escrever isso aqui, ó. Corrente contínua. Em que se baseia a corrente contínua? Tá? Ela vai ser representada aqui dessa forma. E naquele esquema que eu desenhei, em que a alternada ela tinha aquela oscilação, a energia contínua ela vai estar dentro desse alinhamento. Tá? Bom, por que o Nikola Tesla defendia isso? Né? Porque a ideia dele é que cada casa teria seu próprio gerador. Né? E com isso não precisaria trabalhar com altas tensões. Né? As casas trabalhariam de 30 volts, 24, 12 volts dentro do circuito. Né? É óbvio que é um sistema caro. Né? Vamos pensar aí no início dos anos 1900. Né? Você imagina que numa casa você tem um próprio gerador de energia. Né? Uma das formas de gerar energia, nós sabemos, é a queima de carvão. Então, a pessoa precisaria ter uma mini usina de carvão dentro do sótão, né, do subsolo da casa, para poder, na queima do carvão, gerar energia elétrica, lá pelo processo que
não interessa pra gente agora, né? Não vou entrar nesse mérito. Então, é óbvio que caiu, né, por água abaixo e não deu certo. Bom, então ela se torna inviável para fazer essa transmissão das usinas para as residências, né? Porque no caso da corrente contínua, eu preciso ter um transmissor do lado de cá e um receptor do lado de cá, tá? Eu não consigo manter isso aqui energizado sem ter um receptor dessa ponta. Tá certo? Então vocês imaginam a transmissão sendo feita da usina até a sua casa, você sempre tendo que ter alguma coisa puxando essa energia para poder utilizar. Não tem nexo, né? Imagina você passar 8 horas fora de casa trabalhando e tem que ter 8 horas um equipamento eletrônico trabalhando dentro da sua casa para garantir a conexão. Não tem como, tá certo? Então a corrente contínua, ela não é utilizada na transmissão de energia entre as usinas e as residências por causa disso, tá ok? Mas a corrente contínua, ela é utilizada nos equipamentos eletrônicos, tá? Como ela não tem oscilação e ela é linear, né? Ela é de forma linear, então os componentes eletrônicos vão ser sempre energizados da mesma forma, na mesma intensidade, tá certo? Qualquer intensidade acima ou abaixo, no caso acima eu posso corromper esse componente eletrônico, no caso abaixo eu desligo todo o circuito, né? Ele não tem energia suficiente para continuar ativo os componentes, o sistema inteiro cai, né? É o que acontece, por exemplo, no computador quando há uma queda de energia, né? E é o que a gente vai falar agora. Bom, o que acontece então no caso de uma falta de energia, né? O computador ele precisa de uma energia estável, né? Ele precisa ser energizado constantemente para que essa energia mantenha os componentes dele ativos, está certo? Bom, como que podemos ligar o computador então na tomada, né? A gente pode utilizar ele ligado direto na tomada ou por via de uma extensão, né? Nesse caso aqui não há qualquer tipo de proteção, né? Qualquer sobrecarga de energia vindo direto da tomada ou da rua vai direto para a fonte, né? Lembrando só uma coisa, né? Uma curiosidade aí para vocês ficarem espertos, tá? A tomada ela tem 3 pinos, né? Eu tenho o fase, que é a parte energizada. Eu tenho o neutro, né? Porque eu preciso fechar um circuito, então eu preciso que a energia tenha para onde ser puxada, tá? Já vou falar sobre isso. E eu tenho o aterramento, tá? Aterramento e neutro não são a mesma coisa, tá? O aterramento nós fazemos na terra, né? Literalmente na terra, direto para o solo, tá? O neutro é um aterramento do poste, tá joia? Então, no caso da tomada, eu estou ligando direto ela, né? Na energia que vem do poste. O filtro de linha é uma régua de energia e ela possui um fusível. Tá? O que é um fusível? O fusível é um componentezinho. Vou fazer aqui numa escala bem maior, mas ele é um componente desse tamanho, bem pequenininho. Tá? Ele tem 2 pontas de metal em cada ponta, né? Que vai dar contato no circuito. Ele vai fechar o circuito de energia. E dentro dele tem um fio, tem um filamento. A energia que energiza todas as tomadas do filtro de linha passa por esse cara aqui. Então a energia entra, passa por esse fio. Geralmente isso aqui é vidro ou plástico de reforçado, né? Então eu tenho aqui um fio, a energia passa por esse fio e daqui passa para as demais tomadas, né? Então aqui ele vem da tomada e aqui ele vai para as tomadinhas do filtro de linha. Seja lá quantas tomadinhas ele tenha. Tá certo? Ele vai energizar todas elas aqui, ó. Né? Geralmente ele é quadradinho assim, né? Tá certo? Tá ok? Então o filtro de linha ele tem um filtro. Quem é o filtro? O fusível. O fusível ele tem de 6 amperes,
de 7 amperes, de 10 amperes, de 50 amperes. Depende do que você vai utilizar. Então, na hora de comprar o filtro de linha, lembra daquela parte lá da parte sobre tensão e amperagem, tá? Você sabe qual é a potência do computador, sabe da fonte do computador, vem escrito na fonte. Você sabe qual é a potência do monitor, vem escrito no monitor, tá certo? Na parte de trás dele sempre tem as informações sobre energia elétrica, sobre consumo de energia elétrica, aliás. Então você sabe o quanto você vai utilizar em cada tomada, né? Vai extrapolar a amperagem do fusível, então você precisa de um filtro de linha com um fusível maior, né? Não troquem apenas o fusível, que vem já no filtro de linha. Muitas vezes o filtro de linha vem com um fusível de 6 amperes, queimou esse fusível de 6 amperes, o cara me mete um de 10. Show de bola. Quem garante que a fiação interna dele vai suportar? Você queima a fiação dentro do filtro de linha, tá bom? Outra parte de manutenção que a gente tem que ficar de olho, né? A alimentação da energia elétrica dentro do filtro está correta? Às vezes você coloca, você coloca um filtro de linha e ao invés dele queimar, porque lembra aquela parte de calor, né? Isso aqui ele vai queimar isso aqui se passar aqui, por exemplo, dos 6 amperes, tá certo? Mas e se acontecer dele não queimar? Eu posso ter um rompimento interno aqui, ó. Ou então não conseguir, não rompe em lugar nenhum, né? É feito de um material muito bom, né? Foi muito bem construído. Parabéns para quem construiu o filtro de linha, mas a energia não vai chegar o suficiente aqui no nosso PC. Então, existe uma certa resistividade, porque não tem o dimensionamento correto para energizar o componente eletrônico do outro lado. O computador não liga. Aí você tira do fio de linha, põe na tomada, ele liga. Você põe no fio de linha, ele não liga. Aí você liga a lanterna, né? Uma luminária, igual a que eu tenho aqui, que vocês conseguem ver no reflexo do meu óculos aqui, ó. Né? Pega uma luminária dessa, coloco, ela funciona. Mas por que diabos o meu computador não funciona aqui? Porque não está dimensionado corretamente para o consumo de energia elétrica que vai ter. Tá certo? Então é necessário que você se atente a isso. Daqui para baixo começam os nossos problemas. Tá? O filtro de linha é então uma régua extensora, né? É uma extensão, só que ele tem o cara aqui, o fusível. Tá ok? Tranquilo, né? Bom, o estabilizador, ele é um filtro de linha. Ele tem várias tomadas. Ele tem um fusível. Mas ele tem um cara aqui dentro, uma bobina, que vai armazenar energia elétrica. Então eu tenho aqui ó, o estabilizador, né? Com um botãozinho aqui de liga e desliga. Tá certo? Aqui dentro, aqui vem o fio da tomada. Deixa eu apagar aqui. Aqui a tomada. Aí esse fio aqui dentro vai encontrar o fusível. O fusível vai ligar numa bobina, numa central de estabilização de energia. O que essa central vai fazer? Ela vai armazenar energia elétrica. Eu já vou explicar o porquê. E dessa central vai para o conjunto de tomadas. Geralmente na parte externa do estabilizador. Então aqui eu tenho a parte frontal e aqui eu tenho a parte de trás do estabilizador. O que esse cara aqui vai fazer? Bom, ele vai armazenar energia elétrica dentro dele. Tá certo? Então é como se fosse uma pilha gigante aqui, né? Um capacitor ou algo do tipo. E existe um relezinho que é aquele cara que fica estralando toda hora, tá? Ele vai se abastecer aqui, ó, de energia elétrica. Certo? Ele vai. Toda essa parte aqui tá cheia de energia elétrica. Tá certo? Houve uma oscilação na tomada, né? Vamos supor que esse cara aqui, ele trabalha aí até 115 volts e precisa de, vamos ver, de 3 amperes para trabalhar.
Tô chutando dados aqui, tá, gente? Não tenho certeza. Deixa eu abaixar aqui para ficar mais fácil de ver, ó. Tá certo? Então, vamos supor que esse cara aqui, para trabalhar, ele precisa disso aqui. Oscilou. Chegou menos amperagem aqui. A corrente deu uma baixadinha. Ele dá uma estralada, usa parte dessa energia que tem aqui para manter as tomadas estáveis. Tá? Aqui continua saindo a mesma coisa de antes. Tá certo? Ah, houve uma sobrecarga. Né? Em vez de 3 aqui, chegou 4 amperes. Em vez de 115 aqui, ó, chegou a 125 volts. Não tem problema. Ele tem espaço. Ele se enche e depois ele esvazia para continuar distribuindo a energia aqui de forma estável. Por isso ele é um estabilizador, tá certo? Ele é mais caro do que o filtro de linha. Por quê? Porque ele é um filtro de linha. Ó o fusível aqui, ó, que bonitão, certo? Mas ele tem a parte de estabilização de energia. Ele vai manter a energia estável, né? Você pode colocar aqui o multímetro e começar a variar aqui a energia na tomada. Você vai ver que aqui não oscila, independente da oscilação que tem aqui. Lógico que estabilizadores têm potências diferentes, né? Cada um deles vai trabalhar com uma potência diferente e é isso que você tem que ficar de olho quando for comprar um ou quando for fazer manutenção em um sistema que tem estabilizador. Ele vai ter uma potência diferente, então tudo está relacionado. Você não pode colocar também coisa muito forte aqui, senão ele não aguenta estabilizar, tá certo? Não adianta você dar uma oscilação maior do que o que ele tem capacidade de estabilizar. Então, o estabilizador, ele trabalha dessa forma, tá ok? Bom, então nós temos o filtro de linha e o estabilizador. A única diferença é que o estabilizador tem um componente a mais. Legal. E o no break? Bom, no break é não parar, né? Sem paradas. O que isso quer dizer? Que o estabilizador aqui, ele tem um outro cara que é a bateria. Não preciso nem comentar que o no break é o mais caro de todos, né? A bateria não é barata, óbvio, né? A bateria. Bom, a bateria é ligada no estabilizador, né? Tá certo? E tem um relé de controle aqui dessa bateria. O que acontece no caso do no break? A mesma coisa que o estabilizador. Energia subiu mais do que deveria, ele segura, ele mantém energia aqui, né? Depois ela vai ser gasta aos poucos para ele normalizar o nível de novo. E aqui está estabilizado. Show de bola. Houve uma queda de tensão ou de corrente. Tudo bem, ele tem energia estocada. Ele vai pegar essa energia estocada e enviar para as tomadas, né? Aquele estralo que dá, né? É porque ele está acionando essa parte dele da energia e vai manter estável aqui os componentes dentro do limite que ele consegue, tá? Bom, e se passar desse limite, ele derruba todo mundo, tá certo? Ele não vai conseguir e ele vai derrubar mesmo assim. O computador vai desligar. Bom, como que eu faço para evitar isso? O no break tem uma bateria. Oscilou, ele estrala, baixou a energia aqui, ele não tem mais de onde tirar, ele vai trazer da bateria. Ele pega a bateria, enche esse cara de volta e esse cara estabiliza a galera. Tá? Aí o no break, você tem que ficar de olho no quanto a bateria aguenta, né? E no quanto ele vai trabalhar aqui, ó, nas tomadinhas, tá certo? O no break e o estabilizador trabalham com um cara chamado VA. Tá? O que é o VA? É a potência, né? Lembra que a gente viu? O que era potência, né? O que era potência? Não era a multiplicação de tensão e amperagem? De tensão e corrente? De volts e amperes? Então, eu vou ter um cara aqui em VA, né? Então eu tenho aqui, ó, um estabilizador, por exemplo, de 700 VA. Quer dizer, esse cara aguenta 700 watts de potência. Né? É a mesma coisa que eu dizer 700 watts. Tá certo? O que começa a acontecer, né, e é uma coisa que a gente vai falar agora, são você ter aqui, ó, por exemplo, um estabilizador de 1,5 kVA.
professor, mas o que é esse K aí no meio? É o que a gente vai falar agora. Uma pausa aí para a gente limpar a louça, certo? Bom, o que seria o K? Gente, grandezas físicas, certo? É nossa aulinha aí de ensino médio, né? Vamos relembrar. O que são grandezas físicas? Bom, grandezas físicas são as propriedades para eu poder identificar distância, peso, profundidade, potência, e seja lá o que for, tá? Se você pesquisar lá a unidade, né, vai começar em 1, certo? Para cima, eu tenho o cara que é o 1000. O 1000 é 1 quilo. Ficar mais feio. É 1 quilo. Eu tenho 1 milhão. Eu tenho 1 mega. Eu tenho 1 bilhão. Eu tenho 1 giga. Certo? Eu tenho 1 quilograma. Eu tenho 1000 gramas. Eu tenho 1 quilômetro. Né? 1 quilômetro. Deveria ser a pronúncia correta, mas é 1 quilômetro. Eu tenho 1000 metros. Eu tenho 1 kVA. Eu tenho 1000 VA. Ou eu tenho 1 kilovolt. Eu tenho 1000 volts. 1 kilovolt. Eu tenho 1000 volts. Eu tenho 1 kilowatt. Eu tenho 1000 watts. Eu tenho 1 megawatts. Eu tenho 1 milhão de watts. Tá certo? Então são grandezas. Essas grandezas a gente vai ver o tempo todo na informática, né? Inclusive na manutenção dos computadores, porque o computador trabalha com essas grandezas, né? Na casa de 1000, né? Na casa de 3 unidades. Então, quilo, mega, giga, tera, né? Com ser 1 trilhão, né? É o que mais nós vamos ver daqui para frente. O mesmo ao contrário. Eu tenho 1 mili, eu tenho 1 dividido por 1000. Eu tenho 1 cent, é 1 dividido por 100, tá certo? Então eu tenho as grandezas positivas, né? E eu vou ter as grandezas negativas, né? 0,001, 0,001, desculpa, 01, 0,0000001. Cada uma delas vai ter uma nomenclatura diferente. Tá ok? Ficou claro agora? Bom, voltando a falar só uma questão sobre correntes, né? Que eu acabei deixando para depois e ficou para o final da aula. A parte de correntes, seja ela alternada ou a parte de corrente contínua, como eu disse, ela possui ciclos, né? No caso da alternada, os ciclos, né, vão ter aquele movimento de ondas, né? Enquanto que o ciclo da contínua ele é sempre reto, né? Ele é sempre um ciclo contínuo, né? Cada ciclo da energia elétrica nós vamos chamar de Hertz. Certo? Representado pela letra Hz. Pausa aí para fazer um adendo. Desculpa, não era Hertz, é Hertz. Deixa eu até escrever maior. Deixa eu escrever maior, corrigindo a minha própria fala. Hertz, que é a Hz. Tá certo? Bom, então cada ciclo desse da energia elétrica, né, vão ser os Hertz. Nós calculamos os Hertz por segundo, assim como a maioria das grandezas da física, é tudo convertido para segundo, né? A gente fala de metros por segundo quando é de velocidade, quando exige tempo, né? Qualquer medida, aliás, que exige tempo, né? A gente calcula em segundo. O Hertz também vamos calcular em segundo. Então, quando eu disser que o processador ele tem 2 GHz, ou seja, ele faz 2 bilhões de ciclos por segundo. Ou seja, são 2 bilhões de cálculos por segundo, tá certo? Então, sempre que a gente for falar de velocidade
de processamento, de transmissão de dados, e que a gente está falando de energia elétrica dentro do computador, nós vamos medir isso em Hz, tá? Para saber quanto tempo, em quanto tempo aquele componente, né, seja a memória que vai armazenar, o processador que vai calcular, né, a ponte norte que vai transmitir a informação de um para o outro, ou para a ponte sul, que faz a conexão entre os componentes da placa-mãe, né, os demais componentes, todos eles vão trabalhar em Hz, tá? Porque é a velocidade com que a energia elétrica está passando de um componente para outro. Quantos ciclos eu consigo fazer por segundo com aquele componente, né? Por exemplo, a energia elétrica, ela vem pela tomada numa variação de 50 a 60 Hz, tá? Parece ser bobagem, mas existem aparelhos eletrônicos no mercado que precisam de mais do que isso. Assim como há aparelhos no mercado que trabalham com menos do que isso. O padrão brasileiro é 60 Hz. Acontece de você comprar um equipamento lá fora que trabalha com 50 e ele pode dar um problema eletrônico por causa disso, né? A tomada está oferecendo mais energia do que ele consegue. É como se eu falasse mais rápido do que vocês conseguissem entender, entendeu? Trabalha dessa forma. O computador é a mesma coisa, né? Lembrando que o computador ele trabalha única e exclusivamente com energia elétrica. E lembrando que energia não tem formato, não tem cor e não tem nada. É energia. Eu não tenho como dimensionar energia. Então, como que o computador vai trabalhar com essa energia? Ele vai usar um cara chamado binário, né? Todos os cálculos são feitos em binário, né? O que seriam os binários? Binário porque são dois. Bi, dois, certo? Ele vai trabalhar em cima de cálculos com 0 e 1. Um. 0, eu tenho uma carga neutra, né? Ou seja, não passou energia por ali, ali está vazio de energia elétrica. E eu tenho 1 para quando há a carga de energia elétrica, tá certo? Então, um processador que trabalha com 2 GHz, em 1 segundo, ele recebeu 2 bilhões de 0 e 1 para poder fazer os cálculos dele, tá certo? Quanto maior a quantidade que ele receber para fazer esse cálculo aqui, mais rápido ele vai entregar o cálculo para você, né? Porque os programas eles precisam ser calculados, tudo precisa ser calculado no computador. O processador ele vai fazer esse cálculo para você, né? É para isso que a gente usa o computador, senão a gente faria os cálculos sozinhos, né? Então, o computador vai fazer esse cálculo para a gente do 0 e 1 e vai converter esse 0 e 1 em dados. Então, existem instruções, né, vamos assim dizer, dentro do processador para ajudar ele a identificar o 0 e 1, o que aquilo representa. Né? Se é um cálculo matemático, se são cálculos de dados, se são cálculos de polígonos, no caso de um processador de vídeo, tá certo? Então, existem essas instruções dentro do processador para ajudar ele a identificar o que esses 2 bilhões de 0 e 1 por segundo representam. Nossa, professor, mas 2 bilhões de 0 e 1? Cara, dá para fazer um monte de coisa. Depende, né? Se você está assistindo um filme e imaginando que cada ponto, cada pixel na tela, ele precisa ser processado para poder ser exibido, não é tanta coisa assim. Ainda mais se for um vídeo que possui muitos quadros por segundo, né? Que a gente chama de FPS, o frames per second, né? E isso também em monitores, por exemplo, que oferece uma velocidade maior de Hz, né? Então eu tenho aí monitores trabalhando com 120 Hz, 144 Hz, 200 e alguma coisa aí de Hz, né? Nem sei mais em quanto que deve estar. Deve estar uma coisa bem absurdamente alta. Nossa televisão trabalha em 60 Hz, né, para exibir a imagem. Então, eu tenho um monitor trabalhando com 140, ou seja, ele possui 140 quadros por segundo,
né, para que nossos olhos não identifiquem a transição entre um quadro e outro e ele seja contínuo, né? Deixa eu dar uma analogia bacana sobre isso para vocês. O cinema. Para quem não sabe, o cinema são milhares de quadros, né? São pequenas fotografias, como se fossem slides, colocados numa fita, num rolo. E esse rolo passa numa velocidade em que cria uma ilusão de ótica de que eles estão na mesma posição sempre, né? Cada quadro é uma foto parada, não tem nada fluido ali. Fluido é coisa digital, né? No cinema você tem quadros e eles passam numa velocidade que seu olho não consegue identificar a transição entre um quadro e outro. Igual a história da roda do carro, né? Em que você está na rodovia, você olha para o lado e a roda do cara está estática. Como que pode a roda do cara estar estática se ele está dirigindo, se ele está ali a 100, 120 por hora? É uma ilusão de ótica. É tão rápido que o olho não consegue ver a transição entre uma posição e outra. O mesmo acontece com o cinema, né? Então ele tem os quadros. A televisão possui os ciclos. Cada ciclo é uma imagem. Então ela vai fazer 60 quadros por segundo, né? Os monitores mais avançados fazem 140, 120 quadros por segundo. Quanto maior quantidade de quadros, mais fluida fica a imagem, porque fica mais difícil do olho detectar a transição entre uma coisa e outra. Tá certo? Nas TVs antigas, para quem é um pouco mais velho, né, e teve aí a oportunidade de mexer em televisão de tubo, vocês vão lembrar que às vezes a TV ela era regulável, essa parte dos quadros, justamente porque não se sabia onde ela ia ser usada, né? A maioria das fábricas ficavam no exterior. Nos Estados Unidos, por exemplo, trabalha-se com 50 Hz, né? O Brasil trabalha com 60. Então, uma TV de 50 Hz na nossa tomada, você vai conseguir ver a transição entre os quadros, né? Vai ficar uma linha, né? A imagem vai ficar subindo e descendo. E tinha uma regulagem nas TVs antigas para a gente regular isso. As TVs atuais já vêm reguladas isso de fábrica, elas se autorregulam, né? Então você não consegue ver a transição da imagem de uma coisa para outra. Os monitores a mesma coisa, eles fazem isso sozinho, né? E quanto maior a quantidade de hertz, mais fluida a imagem vai ficar para os olhos. A ilusão ela é mais fluida, tá certo? Essa questão do 0 e 1, eu vou fazer uma aula adicional, né? Acho que seria bem legal explicar para vocês como o computador calcula esses binários e a questão de bit e bytes, tá ok? Bom, finalizando a aula de elétrica por aqui, espero ter agregado bastante conhecimento para vocês. Eu acho que a aula de hoje conseguiu, acredito eu que a aula de hoje tenha conseguido abrir a mente de vocês para como o computador funciona, né? Provavelmente vocês devem estar ansiosos agora para saber como que essa parte elétrica toda passa pelos componentes, mas isso é assunto da próxima aula. Forte abraço e até mais.